Irmãos amados, sejam bem-vindos ao culto da Igreja Batista Sião, no dia 28 de fevereiro de 2021. Nós estamos no estado da Bahia, Salvador, a primeira capital do Brasil. Temos uma grande notícia hoje. A notícia é de que hoje é domingo, é o dia do Senhor. É o dia que celebra a ressurreição do Senhor. É o dia de comunhão, é um dia de louvor, é um dia de pregação, é o dia da palavra. E é por isso que todos são muito bem-vindos a este culto. Vamos elevar então as nossas vozes ao Senhor. Vamos elevar o nosso coração, deixá-lo aberto para receber a mensagem desta manhã, na palavra do pastor Pedro Epifânio. Que Deus abençoe a todos. Queremos orar com os irmãos nesse instante. Oremos. Ó Pai, é pela Tua graça, é pelo Teu favor que nós estamos reunidos em torno da Tua palavra. E nós te pedimos que a unção do Teu Espírito cubra cada lar que está sintonizado neste culto. E que os corações, consciências, que o nosso espírito esteja igualmente receptor do Teu Espírito. Dá-nos a paz, dá-nos a graça por Jesus. Amém.
digna, Senhor, digna, Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Mais um domingo que estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. E vamos louvar a Ele, mesmo aí em nossas casas, com toda a nossa alegria, com todo o nosso amor. No Salmos 57, 5, 7, 9, 10 e 11, Deus nos fala: Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Louvemos ao Senhor. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome,
confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo jeito tu dará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os irmãos e irmãs. Queridos, a parábola do semeador, ela fala sobre lançar sementes. É uma parábola muito conhecida por todos nós, que está em Mateus 13, em Marcos 4 e Lucas 8. E nela diz que o semeador sai a semear e algumas sementes caem pelo caminho, outras caem em terreno pedregoso e outras caem em espinheiros, né? E tem aquela que cai no terreno fértil. Essa que cai no terreno fértil se refere a mim e a você, que entendeu a palavra de amor do nosso Senhor e Salvador Jesus e que decidiu caminhar com Ele. Mas depois disso, o que é que nós fazemos? O que faz o semeador depois que ele lança a semente? Ele deixa lá ao bel prazer da sorte para que ela cresça e frutifique? Não, nós sabemos que não. O lavrador, ele vai lá, ele cuida da sua plantinha, ele rega quando é preciso, ele coloca sais, coloca adubo quando é necessário, ele tira as pragas quando necessário, ele fica de olho, cuidando da plantinha o tempo todo. E nós, que recebemos esse convite e viemos caminhar na luz de Cristo, como nós devemos nos relacionar? Aí nós também precisamos de cuidado. E eu preciso cuidar do irmão, e o irmão precisa cuidar de mim, em um relacionamento de discipulado, através de um relacionamento, não somente oi irmão, como vai? Não somente um domingo na IBD e no culto. É preciso a gente ir frequentar a IBD, é preciso ir para o culto, mas lá a gente não pode tirar dúvida com o pastor na hora da pregação. É por isso que nós precisamos de um relacionamento, através de um PGM. E através do PGM é que nós podemos nos conectar, nós podemos nos relacionar com os irmãos, nos alegrar com a vitória e apoiar nas dificuldades. Eu participo de um PGM. E recomendo que você participe também. Esta é a minha palavra de incentivo para que você venha participar de um PGM. Que Deus nos abençoe.
Você quer conhecer a bondade do Senhor? Então medite neste salmo e louve ao Deus que cuida e protege os seus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Agradecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procure a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. Ele le guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum daqueles que nele confia será condenado. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou sua saída. História e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução.
terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Sim, não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. Graça e paz, irmãos. Desejo que o Senhor abençoe o domingo de vocês. Vamos ler o livro de 2 Crônicas 7:14. A palavra de Deus diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é citado nas Escrituras após a construção do templo pelo rei Salomão. Nele o Senhor dá diretrizes para a eficácia da oração. O contexto de 2 Crônicas, 7:14, fala da oração que muda o destino das nações. Nós vamos dar o tema, os requisitos para a oração eficaz. Todos nós, sabemos que a humanidade vem enfrentando problemas crescentes, que eu vou fazer um elenco agora. A corrupção, a criminalidade, a degradação do meio ambiente, o desrespeito às leis e às regras, o desemprego, o desperdício, a destruição da família, a desvalorização do trabalho, as doenças, a exploração dos trabalhadores, a exploração predatória dos recursos naturais, a falta de água, a falta de limites, a fome, a guerra por procuração, a imoralidade, a mentira, a pobreza, a pedofilia, as perdas diversas, quebras de safras, o terrorismo, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, a violência. E todas essas coisas que nós elencamos, a gente sabe que não vai conseguir resolver se a gente costurar leis mais rígidas, um judiciário ou um ministério público mais atuantes. E é por isso que nós vamos ver no texto que lemos para meditação os requisitos que o Senhor elencou para resolver essas questões. Então o texto fala se o meu povo. O texto não diz se uma pessoa sozinha. A Bíblia fala de um povo. Mas o que é um povo? Povo, usualmente concebido como um conjunto de indivíduos que constitui uma nação. Pode ser um ajuntamento de pessoas, quaisquer pessoas, atende aos requisitos de 2 Crônicas 7:14? Não. A Bíblia fala de o meu povo.
além de ser povo do Senhor, há necessidade de se ter unidade. Então, dando uma recapitulada rápida, é necessário, para ter a oração estratégica respondida, a necessidade de um povo clamando pelo nome do Senhor. É isso que nós lemos agora de manhã? Não, não foi isso que nós lemos. A Bíblia diz que há necessidade de um povo que se chame pelo nome do Senhor. Não é um ajuntamento de povos clamando ao Senhor, isso não vai resolver. Então tem que ser alguém que tenha algo do Senhor, que seja pertencente, né, ao Senhor. No nosso caso, a gente sabe que são aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Ou seja, esse povo tem que ter uma relação de filiação com Deus. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos em um mundo globalizado. Então, algo que acontece em um país, sei lá, na Ásia, na África, na Europa ou nos Estados Unidos, ações que são tomadas por lá, tem impacto em outras nações do mundo. E aqui nós, né, como eu já falei 2 vezes, nós estamos tratando de oração que muda os destinos dos povos. Então nós vamos ver os verbos que são de responsabilidade do grupo, do povo, né, que em nome do Senhor vai clamar, né, e as responsabilidades que o Senhor também toma para si. Então a pessoa, né, o ajuntamento, o grupo que vai interceder, né, tem que se humilhar. A Bíblia diz: se o meu povo se humilhar. Mas o que é humilhar? A gente vê muito se falar de humilhar, mas vamos ver o que significa humilhar. Humilhar provém de humus, que é a camada arável da terra, camada fértil da terra. Também de humus provém Homo sapiens e humanidade. Então, Deus quer que o homem reconheça a sua condição de fragilidade, a sua condição de pó. Humilhar significa abaixar, abater, andar com os pés no chão, descer. É interessante a gente notar que os padrões do Senhor são totalmente diferentes dos padrões do mundo. Enquanto no mundo o homem vai bem quando ele sobe, para o Senhor o homem vai bem quando ele desce. No latim, subir é subire, ou seja, sub significa embaixo, mas ire, que significa sair dali, ir embora. Para subir, tem que se estar embaixo. E quando a pessoa está embaixo, ela está na pior. As pessoas costumam dizer: olha, fulano está na pior. Ninguém se importa com ele. Agora que já estamos sabendo de todas essas coisas, como eu devo descer de forma a agradar ao Senhor? Vejamos. Nós vamos agora buscar auxílio de um vocábulo da geometria. A geometria significa medir terra. Descer no grego provém de cátetos. Quando nós estudávamos, ou quando nós estudamos no primeiro grau, essas coisas, relações métricas, a gente chamava de cateto oposto, cateto adjacente ao ângulo e tal. Mas no grego é cátetos.
Cátetos significa aquele lado do triângulo que foi descido ou abaixado de maneira reta, fazendo uma normal com o solo. Então, nós, vimos aí que temos que descer de uma maneira que o Senhor se agrade, que a gente agrade ao Espírito do Senhor. Não temos que descer para contentar os outros. Então, se o Senhor estiver orientando você, meu irmão, a descer, você desce. Você desce. É só você e o Senhor. Você não tem que se importar com o que as outras pessoas vão pensar. A Bíblia cita a situação de um homem em Judá, isso no Antigo Testamento. Esse homem foi chamado para um ministério profético. Mas ele se achava imaturo, incapaz, via as pessoas, aquelas lideranças lá de Judá, impedindo a obra, impedindo trabalhar na vida dele. Se você se enxerga assim, Deus tem um recado para você nesta manhã. Desça à casa do oleiro, pois o Senhor quer falar contigo. E vá lá na casa do oleiro, porque o Senhor vai fazer um renovo na sua vida. Você não vai mais ser o mesmo. Temos também uma outra narrativa no Evangelho de Lucas. Jesus estava passando em Jericó e um homem muito rico subiu numa árvore para ver Jesus. Às vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas querem subir pelos próprios esforços e acabam pagando um preço altíssimo por isso. E Jesus disse para aquele homem: desça, Zaqueu, desça depressa. E ao descer, vocês, continuando a narrativa lá de Lucas 19, vocês vão ver que aquele homem desceu na presença do Senhor, isso aqui é importante, e ele foi salvo. E, consequentemente, ele teve o lar e a sua família restaurados. Por isso, até aqui, pelo que nós lemos, nós temos que descer na presença do Senhor, porque vai haver salvação e restauração na nossa casa. E o Senhor vai fazer tudo novo. Agora vamos ver o outro verbo que compete ao homem, que é orar. Se humilhar e orar. Orar é levar a situação de si mesmo ou de outros até a presença do Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos saber antes de orar, é que numa crise, numa situação de crise, a primeira coisa que sofre é a verdade. Então, nós, para orarmos com inteligência, sabedoria, a gente tem que ver qual é a verdade da situação. Porque, às vezes, as pessoas passam informações para a gente, mas é fake, não é a verdade. Teve uma professora carioca, Maria Chagas Deiró, ela, na dissertação de mestrado dela, o título da dissertação dela era As Belas Mentiras. Ela leu mais de 20.000 páginas de livros didáticos e nessas páginas de livros didáticos estavam incutidas de formas sutis ideologia de submissão. Então, às vezes, são passadas informações para a gente e nós que temos a mente de Cristo, nós devemos ler e pedir orientação do Espírito do Senhor para não estarmos empreendendo esforço sem
que vá redundar na glória de Deus. Porque a gente, as pessoas que foram salvas pela graça de Cristo não devem viver mais para si, mas para agradar aquele que nos salvou. Então, o que é que a gente sabe? A gente sabe que a operação do engano existe. E nem sempre a gente tem acesso a livros, e as notícias chegam, a imprensa escrita, falada, televisada, não são verdadeiras. Então eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder. O que devemos fazer como servos do Senhor numa situação dessa? Existe uma técnica chamada RCA, Análise da Causa Raiz. Foi muito difundida após a Segunda Guerra pelo engenheiro japonês Ishikawa. Mas se a gente for ver nas Escrituras, o Senhor utilizou essa técnica quando o Senhor arguiu Adão e Eva após eles terem pecado. Aqueles questionamentos que o Senhor utilizou era uma análise da causa raiz. O Senhor já sabia de tudo, mas o Senhor fez tudo aquilo para que eles tomassem consciência e ficou registrado para a gente. Hoje, o questionamento utiliza, vão se utilizando vários porquês. Por que isso? Por que isso? E aí se chega à causa raiz do problema. A gente sabe que muitas empresas, a gente ouve muito as empresas montadoras de automóveis utilizarem as emissoras de televisão para fazerem chamadas para trocar peças em carros, porque começam a acontecer acidentes, e eles vão fazer análise da causa raiz e tem que substituir o material, a peça, porque senão vai causar acidente e danos às vidas das pessoas. Outra coisa que a gente deve perguntar quando uma informação chega a gente, chega informações para a gente orar. Outra coisa que podemos fazer é perguntar quem que vai levar vantagem com tudo isso aqui? Quem é que sai ganhando com isso? Por exemplo, se eu colocasse assim, o uso do álcool, a fome, o analfabetismo, a prostituição, os suicídios, a pobreza, a criminalidade, a baixa expectativa de vida, a exclusão social. Aí alguém vai dizer assim, mas isso aí a causa é a exclusão social. Mas a exclusão social seria uma causa intermediária. A gente tem que buscar a causa raiz. Então, quando alguém pergunta qual a causa da pobreza, aí alguém vai dizer a injustiça social. Qual a causa da criminalidade, da violência? Alguém vai dizer a injustiça social. Mas a gente, fazendo outros porquês, a gente chega à causa raiz. Então, quando estivermos para orar ao Senhor, levando uma demanda, a gente deve orar por essas consequências, A pobreza, a criminalidade, o suicídio, a violência, o tráfico de pessoas, mas não somente essas consequências. A gente deve levar também a causa intermediária e a causa raiz. E a gente sabe que a causa raiz de
todos os problemas é que o homem pecou. Quando a gente vai ver qual a causa da exclusão social? Falta de amor. E por que o homem tem falta de amor? E aí, por quê? Porque e a gente vai chegar num ponto que vai lá para o Éden, que é que o homem desobedeceu ao Senhor, ao Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Então, explicamos aí como chegar à causa raiz. Então, o que é que a gente sabe? Levar o problema em oração, mas tem que levar o Evangelho. Então, a gente tem que orar e agir. Fazendo a nossa parte, levando a situação, a violência, as crises que têm aparecido, né, no nosso país, no mundo, mas a gente tem que também pedir ao Senhor para fazer uma intervenção na vida do pecador. Senão a situação não muda. O outro verbo que é da competência humana é buscar, né? Lá está, e buscar a minha face. Muitas pessoas dizem, né, que buscam ao Senhor, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas, assim como no ministério terreno do Senhor Jesus, a maior parte das pessoas buscam pelas bênçãos que desejam receber. Poucas são as pessoas que verdadeiramente buscam a face do Senhor. E o que é a face do Senhor? A face do Senhor é a presença dele. Quem é que não quer ter as orações respondidas? Eu gostaria de fazer uma pergunta e eu mesmo vou ter que responder, né? Vocês já se perguntaram por que o Senhor respondia às orações do profeta Elias? Vocês já leram nas Escrituras que o profeta, né, dizia assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. O profeta vivia na presença do Senhor. Era como se fosse assim um encontro com Deus, um Peniel todo dia. Ele não se apartava da presença do Senhor, né? Fica melhor assim. A gente não pode ter um encontro face a face com o Senhor e amanhã viver de uma maneira dissoluta. Então, é um viver contínuo na presença do Senhor, né? Essa experiência do Peniel está registrada em Gênesis 32. Então, é um modus vivendi, é uma forma de vida. Então, a gente tem que diariamente anelar por andar na presença do Senhor. O Senhor tem que ser a pessoa mais importante da minha vida. A minha busca diária tem que passar pelo Senhor. Eu tenho que ter um viver diário que seja preenchido com, né? Nas minhas 24 horas eu tenho que ter tempo para investir na presença do Senhor. Não é na hora que for dormir somente. Não é na hora de acordar somente. Tem que estar como se fosse assim uma emissora de rádio. Eu tenho que estar sintonizado no Senhor. Vocês lembram, Abraão com 99 anos, o Senhor diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. E um ano depois, né, eles foram presenteados com a bênção do filho Isaac.
Um outro verbo que compete aos homens, a Bíblia fala e se converter, né? E se converter dos seus maus caminhos. A gente pode ver que todos esses degraus que o homem foi caminhando aí, esse parece ser o mais fácil. Porque se o homem se humilhou, orou com sinceridade e buscou a presença do Senhor, a conversão é consequência. E a gente pode lembrar do rei de Israel, o rei Acabe, num dos encontros do profeta Elias com ele, Elias, usado por Deus, profetizou muitas coisas desfavoráveis ao rei Acabe. E em 1 Reis 21, 29 está registrado assim: viste, o Senhor dizendo para o profeta, viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Mas a gente vê que o profeta não, o rei Acabe subiu o primeiro degrau, mas não percorreu os outros. Mas mesmo assim, porque ele se humilhou, o Senhor não trouxe todo o mal que o rei Jeú provocou à família real nos dias dele. Provocou nos dias do rei Jorão, que era filho de Acabe. Acasias morreu e não deixou filhos, Jorão substituiu no trono. Então, temos que se humilhar diante da presença do Senhor, buscar a face do Senhor, né? Orar, buscar a face do Senhor e se converter. Deixa eu mudar aqui. Agora vamos ver a parte, os verbos que cabem ao Senhor. Ele diz que ele mesmo que vai resolver a questão. O Senhor diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejamos, né? Cada um. Quando o Senhor diz, eu ouvirei dos céus, ele está dizendo que todo impedimento àquela oração desapareceu. Não existe mais impedimento. Quando o Senhor diz, perdoarei os seus pecados, o Senhor está dizendo que vai fazer o tratamento na causa raiz e não somente nas consequências. Quando o Senhor diz, e sararei a sua terra, vocês lembram que no começo da pré-eleção eu falei que humus, né, de Homo sapiens deriva de humus. E Homo sapiens é o quê? É o homem sábio, é o homem sabido. E a Bíblia diz lá em Provérbios, no começo de Provérbios, que a pessoa sábia é aquela que lê muitos livros. Não. A Bíblia diz lá em Provérbios que a pessoa sábia é aquela que tem o temor do Senhor, tem o temor de Deus. Então, nós podemos afirmar que a pessoa que reconhece que não é nada diante de Deus, essa pessoa é sábia. Então, nós vamos imaginar que agora a gente saiu de Crônicas, a gente passou no livro de Jeremias, a gente passou no livro de Lucas, a gente já passou, deu uma passeada aqui no livro de 1 Reis,
17 em diante. E agora a gente vai lá para o livro do Gênesis. A gente pode imaginar o Senhor tocando aquela massa, aquele barro lá, aquele humus lá no Éden, e o Senhor ia amassando, aquela massa nas mãos do Senhor tinha fluidez, tinha maciez. Isso tudo quer dizer que aquela massa que o Senhor ia trabalhando com as suas mãos poderosas tinha trabalhabilidade. E o Senhor ia dando forma àquela massa conforme o querer dele. Eu vou fazer uma interrupção para perguntar aqui: que tipo de massa você tem sido? Você tem dado muito trabalho ao Espírito do Senhor? Ou você tem deixado o Senhor trabalhar com a mão poderosa dele na sua vida? Eu gostaria de perguntar também: quantos estão dispostos a serem trabalhados pela poderosa mão do Senhor? Quantos estão dispostos a serem como pó nesta manhã? Quantos podem dizer como Jó: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza? Não se importando se estão sendo pisados, varridos para lá e para cá. Uma coisa é certa, meus irmãos: quando o Senhor coloca a mão no pó, esse pó se torna uma massa. E dessa massa que o Senhor põe a mão, algo muito maravilhoso surge. Então, nós devemos deixar o Senhor tocar em cada um de nós nesta manhã. Vamos deixar então o Senhor tocar em cada um de nós, que o Senhor vai fazer algo maravilhoso das nossas vidas, e o Senhor vai sarar a nossa cidade dessa forma, o Senhor vai sarar o nosso estado, e o Senhor vai salvar e sarar o nosso país. Que Deus nos abençoe. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando enches tristezas, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Me diga que não, sei que é por amor, está me ensinando que sempre és Deus. Recebamos a bênção apostólica.
e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Uma semana abençoada para todos e um restante de domingo igualmente feliz, sob o olhar do Senhor. Amém.